Olá, eu sou Betânia Pinheiros, da equipe de cultura do Sesc Maranhão. Estou aqui em mais uma ação do projeto Derressol Cultural, esse projeto criado pelo Sesc para impulsionar a cena artística local em formato online para os diversos públicos. E hoje, nesta ação, de literatura e de cultura, estamos com Francisca Costa, para falarmos de projetos culturais e literários no ambiente escolar. Francisca, ela é arte educadora, especialista em História do Maranhão e Gestão e Políticas Culturais, e professora da rede pública. E para falarmos sobre isso, eu vou começar com a pergunta. Francisca, como surgiu o despertar por projetos culturais, não só de artes visuais, mas literários no ambiente escolar? Esse interesse surgiu pela vontade de compartilhar a leitura. Sempre com meus amigos a gente comentava o que está lendo, que já viu esse livro. E casou com minha atividade no Sesc, que eu fui estagiária, 2 anos até. E aqui eu comecei com as atividades do local, com atividades literárias, paralelas às atividades artísticas e culturais, como lançamento de livros, a implantação da feira de livros do Sesc aqui em São Luís, que eram organizadas no shopping São Luís, na inauguração do shopping. E as ações literárias cativavam as pessoas participavam, ficavam maravilhadas com as contações de histórias, com os lançamentos e as oficinas. Porque várias pessoas, até nas escolas, me questionam: mas é um evento literário? Por que tem oficina tal? Aí eu vou justificar cada oficina, por exemplo, ou cada ação. E aí eu gosto muito de trabalhar com o Sesc porque é completo, de pedir o apoio e tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu acredito que seja interessante para os alunos ganharem mais conhecimento, despertarem o gosto pela leitura, o interesse de compartilhar também. E de ver coisas novas, coisas diferentes, viajarem através desses eventos e dessas atividades. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho que quando a gente é incentivado estimulado, na realidade, por algumas experiências que a gente tem no campo do estágio, isso acaba reverberando enquanto você, quanto profissional. E quais são os projetos que tu já realizaste na escola, que deram certo? Eu fico até sem jeito. Tipo assim, não fala aqueles, tipo assim, não vamos falar todos para não ser injusta e tal, mas eu vou citar, não é nem só isso. eu vou citar pelo menos 2, cita pelo menos 2 aí, um de literatura, um de artes visuais. O problema é porque eu falar que eu já passei por várias escolas. Mas isso é importante. Eu passo um ano, eu acredito que desse tempo que eu estou trabalhando, eu passo um ano em cada escola. Meu Deus, por que eu não paro? Mas geralmente eu começo com essas atividades e as pessoas não querem mais que eu saia do lugar. Mas não é, vai fluindo e aí eu comecei a analisar isso. Já tem alguns meses que eu comecei a analisar. Será se isso é bom? Antes eu ficava meio me sentindo mal. Tu já está em outro local e tal, já estou fazendo outras coisas. Então eu vejo mais ou menos que é não uma missão, mas uma forma de compartilhar mais. Eu acho que cada vez que eu inicio cada atividade dessa numa escola, eu vou com mais gosto, eu vou com mais experiência. Eu não sei, eu penso como uma semente
que as pessoas possam desenvolver, possam se inspirar. Isso, e também vai assim mais como eu sinto quando você vai em vários espaços, né, e está em vários locais, eu acho que você desbrava ali e coloca, né, projetos interessantes e que se tu ficasse só num lugar, seria só uma escola contemplada com aquilo. Mas eu também E na penso realidade você vai estar sei lá, fazendo mais projetos e tendo mais pessoas beneficiadas com isso, né? Então, tu poderia citar aí 2 projetos só para gente que tu já realizaste. Pode ser um em artes visuais e algum em literatura, alguma ação em literatura. Olha, teve um que foi muito pequeno, assim, no sentido de ter pouca coisa externa, mas que foi muito gratificante, foi muito importante ali para aqueles alunos. Nem foi tão valorizado para fora, não foi levado muito para fora do ambiente da escola, mas era 15 minutos de leitura. A escola estava em reforma e a biblioteca tinha muitos livros, era uma sala imensa e os livros estavam todos empilhados no chão, nas mesas, e eu olhava e ficava ali perdida, com tanta coisa maravilhosa. E aí a gente estava conversando, quem é que vai arrumar? Não, a gente tem que contratar alguém para arrumar. Eu, não, mas vamos arrumar com os alunos, que aí a gente conhece tudo. Aí tá, mas enquanto isso, o que vai fazer? Porque ia demorar a reforma. Não, vamos fazer uma atividade toda semana, para eles irem lá, pegar um livro, escolherem um livro durante alguns minutos, foi estipulado os 15 minutos, pegam um livro e eles veem se gostam, a gente faz sempre uma lista para ver o que estão levando para devolverem, que era acervo da biblioteca. E na volta eles podem trocar com outro colega no outro dia, nos outros 15 minutos da semana, né, que acabou sendo 2 dias na semana, era para ser apenas um. Ou ele pode voltar no espaço, devolver o livro e pegar outro. Então isso movimentou muito a escola e foi abraçado, porque aos poucos a gente foi percebendo o interesse. E quando o aluno tem um interesse na leitura, no paradidático, todo o desenvolvimento dele em todas as disciplinas melhora, alavanca, ele se torna mais responsável, mais cuidadoso, mais disciplinado também. Eu achei esse projeto muito interessante, mas tiveram outros que houveram repercussões maiores, como por exemplo da Escola Força Aérea Brasileira, que aquilo foi um impacto, aquela escola, aqueles alunos nunca tiveram nada parecido. Como um evento que foi uma espécie, uma feira, um pocket da Feira do Livro de São Luís, porque teve até um lançamento de livro, que foi o livro do Cláudio Lima, mas foi uma semana dedicada ao livro, a atividades literárias. E houveram diversas oficinas, e o SESC, é claro, participou, até que eu lembrei quando as pessoas me questionando porque tinha uma programação a semana inteira, a escola estava toda voltada para essa atividade, porque a Secretaria de Educação foi lá ver o que era, porque eu pedi o apoio e foi lá saber, então a escola chamou logo a atenção da escola, não vamos parar. E aí eles abraçaram por conta disso. Mas o SESC fez toda a diferença, é claro que sem o SESC não haveria acontecido nem 1/10 daquilo. E houveram outros apoios também. Aí tudo era questionado, por que vai ter cinema, sessão de cinema? Eu disse, gente, mas os filmes são adaptações literárias também, são curtas, são importantes, são curtas, e mais importante ainda, que são curtas maranhenses, vamos conhecer. Então, tudo eu tinha que fazer uma contextualizar para as pessoas entenderem. Ah, mas oficina, eu achei interessante, porque no projeto a gente colocou, o projeto já existia, mas nunca foi implantado na escola. E havia uma coisa que me chamou a atenção, é importante ler qualquer coisa, seja um panfleto que a gente recebe na rua, seja uma bula de remédio. Então, toda a leitura é importante, é agregar o conhecimento. Eu disse, nossa, vamos colocar uma oficina de leitura de partitura. Aí as pessoas, não, mas não, como? Um músico leva tantos anos para ler, para aprender. Eu disse, não, gente, os alunos só vão entender que a
a partitura tem sinais que são E decodificados. são os códigos, né? Pelos músicos lá, eles entendem a hora que cada instrumento vai começar, ou entender que parte da música ele está, enfim, ele está lendo a música ali. Através daquele código. Para mim é tão simples, mas eu tinha que, aí se tornava meio cansativo eu justificar para poder permanecer. Em vez de trazer ideias, eu tinha que, mais ideias, contextualizar. eu tinha que lutar para aquilo permanecer. É o convencimento, né? A gente tem que estar convencendo. Sim. E eu acho que isso é uma realidade, não só do ambiente escolar, eu acho que é o contexto, né, todo. Nós não fomos estimulados a aceitar o produto cultural de primeira, né? Uhum. Usando essa gíria, porque nós fomos muito imbuídos dessa coisa do trabalhar para se sustentar e que a cultura fica no segundo plano. E sempre eu acho, essa é uma opinião muito pessoal, de que a cultura está ali muito importante para que você saiba fazer suas escolhas, né? Eu acho que a cultura contribui para esse ser pensante, para esse ser, para saber aonde ele está pisando, né? E a partir de que ponto ele está pensando para que ele faça melhores escolhas. Eu sempre acho que a cultura ela é importante nesse aspecto e que a gente às vezes não sabe fazer essa leitura, né? Sim. Mas tu falaste aí que esse projeto, que era da leitura de 15 minutos, contribuía para que os alunos tivessem um outro comportamento. Sim. E eu ia te perguntar, o que esses projetos, qual era o retorno, né, dos alunos após participar desses projetos, né? O que isso, qual era o retorno deles, o que isso reverberava? O retorno, bom, melhora a leitura, né? Aumenta o vocabulário do aluno, Sim. que é muito importante. A fala, por incrível que pareça, a leitura silenciosa, a fala também melhora. E à medida que melhora o entendimento dele também, ele, na leitura de recreativo, não sei se esse termo pode ser aplicado, ele também melhora na leitura dos livros didáticos, no entendimento daquele conteúdo, na escrita, porque das outras disciplinas. Eu acredito que melhora de um todo. A leitura também, não como uma obrigação, mas como entretenimento. Eu acho que ela se torna mais prazerosa, né? Sim, eu entendo isso. Muitas vezes esse projeto de 15 minutos, claro que a gente não abraça a todos, né? Mas uma boa parte. Muitas vezes era mal visto, mas o convencimento acabava sendo de ver que o aluno estava mesmo ali interessado em ir, não só para sair da sala, mas para pegar... Ou até melhorando, né? O comportamento e postura, a relação, o relacionamento. Porque vão acabar com os livros, o acervo da biblioteca e tudo. Mas não, à medida que eles foram tendo cuidado com aqueles livros, eles também cuidaram mais do patrimônio escolar, das cadeiras. E a gente até entende, né? Esse cuidado que as pessoas têm. Não tira o livro da prateleira para não estragar, ter um nome estragar, né? E eu estava falando isso essa semana com alguém, e é o cuidado com o livro. Eu nem vou pegar isso como uma coisa negativa, mas é uma coisa de cuidado, ter cuidado com o livro, mas eu acho que o livro ele foi feito para ser manuseado, para ser explorado, e com o tempo todo o material se estraga, né? Sim. Mas que ele esteja esse estragamento por ter sido muito utilizado. Sim. Eu penso muito nisso. E eu acho que é por isso que tem muitas novas edições, né? Eu acho que isso é maravilhoso por conta do manuseio e de que ele foi utilizado para leitura, sim. Falar em livros, né? Quais foram os artistas, né, tu como arte educadora, com formação em artes visuais,
quais foram os artistas e essa pessoa, né, que incentiva os projetos literários na escola, quais foram os artistas e os autores que contribuíram, que influenciaram na formação da professora Francisca e da pessoa Francisca? Olha, eu não faço muito essa diferenciação, mesmo porque quando eu vou trabalhar nos projetos literários, eu não vou buscar na fonte dos pesquisadores de literatura, de letras, da área de letras, enfim. Mas eu busco mais as artes visuais e as leituras fora também, porque é claro que fora das artes visuais tem muitos autores que eu admiro. A minha intenção era só compartilhar. Nossa, aí às vezes eu vejo um texto, eu vejo um livro, nossa, aquela pessoa deveria ler isso também. Então eu fico com isso, né? Porque muda muito a forma de pensar da gente quando a gente lê um texto. Eu acho que, mas tem alguns autores, sim. Eu lembro de um dos primeiros livros que eu li, que para mim é uma forma de carinhosa de compartilhá-lo com algumas pessoas, que é o Poliana, da Eleanor Porter. Então, sempre foi um livro que me impactou bastante. Aí, depois dele, eu comecei aquela coleção Vagalume, que era de praxe. E aí, eu apresentei algumas pessoas com esse livro. E mais recentemente, eu não lembro assim em específico. Eu gosto muito do Afonso Romano, da Marina Colasanti. Mas do mais eu não estou lembrada. Deu um branco aqui na minha cabeça. Sempre quando a gente pergunta, a gente fica, poxa, a gente queria falar tantos nomes e acaba dando esse branco. Mas eu acho que foi muito bem citado o Afonso Romano de Santana por ter uns livros bem interessantes que eles servem também de referência para as artes visuais, como o Enigma do Vazio, do Desconstruindo do Champ. Tem um que é sobre poesia que eu gosto muito também, que é sobre a leveza. E de Marina tem tantos outros, né? Que a gente que tem os infantis, né? Sim, os infantis são os que eu mais gosto. Os infantis. E eu acho que é bem lembrado esse casal como referência de leitura. A gente está chegando no final da nossa conversa. Mas eu lembrei de mais um que eu queria falar, que é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, que está fazendo, gente, 100 anos, né, de Clarice agora. Eu acho que é uma autora que precisa ser lida e precisa ser enaltecida nesses 100 anos, né? Sim, precisa ser lida, sim. Precisa ser lida, precisa ser conhecida. E como tantos outros, né? Então, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu queria que tu, assim, falasse a importância, né? Antes, falasse ali no finalzinho, né? As tuas considerações finais e falasse para esses jovens, né, alunos, a importância, se é importante a leitura e o que isso reverbera e também sobre esse interesse, né, para a cultura. Olha, é importante sim, e esses projetos, essas atividades na escola tem um objetivo também de chamar a atenção para a leitura. É importante os alunos terem contato com quem escreve, ter contato, ver aquele material, tocar naquele material, tocar nos livros. É importante que eles vejam que aquele livro se transformou numa peça de teatro, numa adaptação cinematográfica também. E é muito importante para mim, quando eu achei até que fosse me emocionar por falar, porque um divisor de águas na minha vida foi ter essa experiência aqui com o SESC, que não finalizou com o fim dos 2 anos de estágio.
Isso aí foi lá no início dos anos, final da década de 90, início dos anos 2000. Então já está chegando a o quê? Tem mais de 25 anos essa convivência que é enriquecedora. Então o SESC aqui para nós, para a cultura de São Luís, faz parte, é importante. Eu acho que não tem um artista ou um escritor que não tenha alguma experiência, que não venha falar de alguma atividade marcante desenvolvida pelo SESC. É isso, eu queria agradecer pelo convite, é claro. Eu fico lisonjeada, não sei nem se eu mereço tanto, né, participar, porque eu vejo ainda que ainda poderia ter, quando eu olho para trás, poderia ter feito diferente, poderia ter feito mais coisas, poderia ter me dedicado mais, mas é isso. Obrigada, Betânia. Então, aqui eu tenho que agradecer, né? Nós do SESC agradecemos a participação. Eu acho que você não seria, né? Não estaria aqui se não estivesse fazendo a diferença no teu local de trabalho, que é a escola pública, e é um dos nossos campos de ação como SESC. E estar apoiando, né, projetos de leitura, de cultura, eu acho que com foco, né, na ação educativa, é uma das ações primordiais do SESC. E a gente queria te agradecer e agradecer, né, ao público que está acompanhando as nossas ações através do projeto da Ressol Cultural e que continuem, né, nos acompanhando pelas redes sociais do SESC Maranhão, pelo Instagram, pelo Facebook e YouTube.